E então lançou o trailer do Cabeça de Teia, meu herói preferido, e é claro que eu vou fazer um vídeo sobre cada detalhe que eu puder encontrar do trailer. E então, sem mais delongas, bem-vindos ao canal Enick Black! O trailer se inicia com uma lógica referência ao Spider-Verse de Miles Morales, algo que deveria ser mais recorrente nos filmes do Cabeça de Teia, essas cenas controversas do Homem-Aranha. Peter tá stalkeando o Ned e MJ. Que sofrência é essa que esse cara tá passando, cara? E pela primeira vez, de certa forma, vamos ele colocar a máscara por conta própria, ou seja, é CGI, mas ainda foi muito bom de se ver ele colocar a máscara e não ele ativar e a nanotecnologia colocar a máscara por ele. E principalmente vê-lo de máscara, dentro da máscara, sem qualquer tecnologia Stark envolvida, trazendo a essência do Teioso. Os lançadores de teia dele são maiores que os antigos, já que eram feitos de tecnologia Stark, eram mais sofisticados. Esses agora são feitos por ele, e o motor de lançar teias deve ser maior por ter sido feito com materiais aleatórios. A cena dele lavando o uniforme com a perna toda machucada, todo depressivo, cara, realmente o emocional e o psicológico muito afetados, é realmente a cara do Peter Parker nas histórias em quadrinhos. Tipo, ele tá muito fragilizado, sem perspectiva de vida. Após a cena dele ganhando a chave da cidade meio que prova que o Demolidor venceu o Rei do Crime na segunda temporada de Born Again. O que significa que talvez o arco das HQs Devil's Range, em que o Rei do Crime persegue todos os vigilantes, pode ter um curto período apenas na segunda temporada de Demolidor. Mas ele segurando a chave da cidade e pensativo, refletindo que aquilo para o Peter Parker não fazia a menor diferença e que talvez viver mais como Homem-Aranha do que Peter Parker faria ele se sentir melhor, mais vivo, já que todos sabem quem o Homem-Aranha é, e talvez esse seja o estopim para os poderes deles começarem a se aguçar. A cena dele lidando com o Justiceiro mostra que eles já se conhecem há algum tempo, principalmente porque quando o Justiceiro atropela ele, o sentido aranha dele não é ativado, ou seja, basicamente porque o Frank Castle não seria uma ameaça para ele. Vai pra casa, vai! E o que o Peter faz é sempre frustrar o Frank de matar vagabundo. Inclusive, a amizade tóxica entre os dois faz o Frank atropelar ele de propósito, e isso foi maneiro pra caramba. Na outra cena, a MJ desenrolando outro cara e ele vendo tudo e não podendo fazer nada. Mano, isso foi muito doloroso de se ver. Isso é triste pra caramba, mas realmente nós fãs do Homem-Aranha ficamos felizes quando o Homem-Aranha tá triste, porque essa é a sina dele. Mas ela ainda tem sentimentos por alguém. Nessa cena que o Peter Parker entrega flores pra ela pelo novo apartamento que ela e o Ned estão morando, há um fluxograma de fotos do Homem-Aranha. Ou seja, ela quer descobrir quem ele é, como antes de o feitiço do Doutor Estranho fazê-los esquecer quem é o Peter Parker. Isso aqui é muito interessante. Contudo, uma das cenas mais faladas até agora foi dele chegando em casa, desmaiando e acordando num casulo de teia, quase caindo, aparentemente lançando teias orgânicas, ou seja, adeus lançadores de teia, que pra mim não são tão ruins assim. Nas histórias em quadrinhos era assim, mas como o Homem-Aranha do Tobey Maguire foi bem significativo para o universo Aranha, as teias orgânicas ficaram muito marcadas. Nessa cena ele aparece numa espécie de caixa de ressonância magnética que reconhece pessoas aprimoradas e lá dentro está escrito força superior, agilidade superior, sentido aguçado e percepção aprimorada. Parece algo normal para o Cabeça de Teia, mas na verdade é o que está acontecendo com ele agora. Tudo que ele já era antes está sendo intensificado devido à mutação no DNA dele. Por isso ele procura o Bruce Banner. E na cena seguinte aparece ele tentando se acostumar com os novos aprimoramentos. Mas há duas coisas que me chamaram a atenção no Bruce. A primeira, ele tem uma espécie de relógio que provavelmente controla a transformação do Hulk. E segundo, o Bruce está ensinando sobre algo chamado cromodinâmica quântica de rede. Basicamente serve para transformar a física teórica em algo que possa ser simulado em computador, como por exemplo testar teorias físicas e saber se batem com a realidade, ou estudar partículas. E eu sinceramente não sei como isso vai ser explicado ao filme, mas eu creio que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo agora. E numa parte do trailer alguém diz assim: aranhas têm 3 ciclos de vida. Entre esses ciclos, a aranha pode ficar vulnerável a ameaças, mas as aranhas que conseguem resistir passam por um tipo de renascimento. No trailer americano, ele é chamado de narrador, a pessoa que está falando. Nada mais, ou seja, ainda não querem que saibamos quem é. Na dublagem, a voz é a atual voz do Nick Fury, mas estão especulando que seja o Lápide falando isso. E também nós temos uma possível incitação aos X-Men estarem nesse universo, que é essa personagem que aparece muito com a vampira. Houve especulações de que a atriz da Sad Sync seria Rachel Summers, e que viria de outro universo para esse. Talvez seja algo só para despistar, mas basicamente uma alfinetada aos fãs para pensarem que isso vai acontecer.
A personagem da 75 ainda não foi revelada, mas ela foi vista lá no trailer numa espécie de quarto falso, provavelmente capturada pelo Departamento de Controle de Danos. Depois, ela aparece também numa casa, com equipamento de hardware para monitoramento. Mas também tem uma cena em que o Peter também está dentro dessa casa. Agora nós não sabemos se essa casa é a casa do Peter ou dela. Se for a casa do Peter, as teias são dele. São teias orgânicas que ele está tentando entender o que está acontecendo, não está sabendo controlar os seus poderes. Mas se a casa for dela e o Peter descobre o seu esconderijo, talvez a personagem da 75 tenha poderes aranhas. Talvez seja desse universo. Mas se a casa for só do Peter, e significa que a 75 descobriu quem o Peter é. E a parada é, como que ela descobriu isso? Porque ela foi até a casa do cara. E esse Peter não é mais um garoto descontrolado e descuidado que vai permitir que um vilão siga ele até em casa. Isso significa que os poderes que ela vai apresentar no filme são realmente muito altos. Outro ponto é a armadura do Scorpion. Mano, tá muito fiel. Na moral, tá covardia, tá muito linda. Mas quem deu essa armadura pra ele? E o tentáculo aparecendo dentro de um presídio, que provavelmente deve ser o Rikers. O que eles estão fazendo lá? Até despertarem algo dentro do Peter, eles fizeram. Porque do nada, olha pra esses olhos negros. Olha como é que ele ficou bolado enquanto ele tava lutando com o tentáculo. Ou seja, a mutação tá aumentando e ele tá ficando mais forte e talvez mais descontrolado. Talvez ele pode até fazer uma besteira ali meio que sem querer. E se ele machucar alguém mesmo que sem querer, e aí esse peso na consciência dele pode ser o estopim para tudo que deveria acontecer. Mas um ponto é claro, já dá para perceber que tem alguém manipulando tudo pelos bastidores. Quando ele tá perseguindo o tanque de guerra e ele consegue pará-lo, dentro desse tanque aparece uma senhora lá dentro. E do nada alguém sai da mente dessa senhora e vai para a mente do policial. E depois sai da mente do policial e vai pra mente de outra pessoa. Irmão, é alguém que tem muito poder. Meu irmão, o cabeça de teia tá sem dinheiro, tá sem emprego, tá ferrado, não tem a namorada dele. Meu irmão, esse moleque tá perdido. E é exatamente o tipo de coisa que a gente gosta que aconteça no universo do Homem-Aranha. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comenta, me diz o que vocês acham. O que vocês estão achando desse novo filme do Homem-Aranha, esse trailer? O que vocês estão achando que vai acontecer daqui pra frente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, valeu? Então é isso, rapaziada, esse é o canal Enic Black. Tamo junto!